Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, em caráter especial, estamos fazendo uma entrevista com o presidente eleito, Jair Assaf, que agora, a partir de 2015, 2016, estará à frente da Câmara Municipal. E também o presidente da TV Osasco, Paulo Contim, nos dará a honra de participar deste programa. Jair, bom dia, obrigado por vir aqui nos nossos estúdios e nos dar a possibilidade de estrearmos, propriamente dito, o seu posto, o seu cargo de tanta importância aqui no nosso município. Muito bom dia, né, telespectadores da TV Osasco. É um prazer imenso estar aqui hoje, nessa sexta-feira, participando desse programa, juntamente com o Paulo, que conheço o Paulo já há muitos anos. E acabamos de ser eleito presidente da Câmara, temos um trabalho nos próximos 2 anos e nós esperamos aí atender às ansiedades do nosso povo. Paulo Contim. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Amaral, no seu programa, participando junto com o nosso presidente eleito, Jair Assaf, né? Como ele disse, conhece há muito tempo. Ele está sendo modesto, me conhece desde criança. A gente já conhecia meu pai. É uma alegria, vereador, presidente Jair Assaf. Uma hora ou outra vai escapar um só Jair, você me perdoa, porque... Mas eu estou muito contente, Amaral, de estar aqui, de estar fazendo praticamente essa primeira entrevista ao vivo aqui nos estúdios da TV Osasco com o presidente eleito, o Jair. E eu tenho certeza que ele tem muito para contar para nós. São praticamente aí 5 anos, 5 mandatos, né? Sexto. Esse já é o sexto, né? 5 mandatos completos, esse já é o sexto, né? E quem sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas estamos felizes, muito agradecidos e agradecido ao nosso telespectador que está nos acompanhando, inclusive aqui de Osasco, pela Cabonet e pela NET, e toda a região, pela RGO. São 11 cidades hoje que compõem essa junção de conteúdos aí das TVs públicas em nossa região. Uma alegria muito grande. Apesar de ser um programa especial, e muito especial, diga-se de passagem, seguirei um protocolo natural do programa, querendo saber um pouco do vereador e presidente Jair Assaf, um pouco da trajetória. Mas você, internauta e telespectador, que quiser participar, é muito simples, entre no site tvosasco.com.br, no campo de mensagens, e envie-nos sua pergunta, crítica, sugestão, que teremos todo o prazer em divulgar. Mas, presidente, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória, 6º ano de mandato, como é que foi do começo, e do começo até agora, como que o senhor se sente? Amaral, eu tive o prazer e a honra de substituir o meu pai, Clóvis Assaf. Foi vereador por 14 anos, e quando resolveu parar, ele nos indicou, falou, olha, agora você que conhece e está sempre ao meu lado, você continua na vida pública. Que maravilha. E eu me candidatei, então, em 76. 76. Pela primeira vez, em 76, e fui eleito em 76. Tomei posse no meu primeiro mandato, dia 1º de janeiro de 77. Né? O prefeito era o Guaçu Piteri. Guaçu Piteri. Dali para frente, eu fui vice-prefeito do Celso Gílio, né? De 93 a 96. Então, durante este período, o senhor não legislou, evidentemente? Não, eu estive na Câmara. O senhor foi candidato a vice-prefeito? Não, quando fui candidato a vice-prefeito, eu era vereador também. Vereador, ok. Eu fui, no primeiro mandato, eu tive 6 anos. Depois eu fiquei fora no PDT, né? Fui o mais votado e fiquei de fora. Voltei em 88, na eleição de 88, e não saí mais, né? E tomei posse como vereador. Quando foi em 92, o prefeito Francisco Rossi me convidou para ser o vice do Celso Gílio. Aí eu fui o vice-prefeito, depois fui secretário de habitação, né? E me candidatei novamente a vereador. Então eu estou no meu 6º mandato, 7 de vice-prefeito, fui secretário de habitação por 8 anos, mas eu tive um princípio muito bom, tive uma escola excelente, que foi conviver com meu pai no dia a dia.
Para mim foi uma honra, eu faço tudo que eu faço hoje, eu faço em respeito ao meu pai e à minha mãe, e à minha família em geral, mas o meu pai me deu o caminho. Presidente, esta sua trajetória muito extensa, muito longa, lhe deu bastante bagagem, um cabedal de informação muito grande. Hoje, assumindo simultaneamente a função de presidente da Câmara e de vice-prefeito. Haja visto que o atual vice-prefeito se candidatou e se elegeu deputado, então automaticamente, numa ausência do Jorge Lapas, o senhor assumirá a prefeitura. Quer dizer, isso é uma responsabilidade muito grande, não é? Muito grande, claro. Eu acho que eu já fui vice-prefeito, eu já fui prefeito da cidade, né? Eu substituí o Celso por 2 vezes, né? Mas eu não tenho a dúvida disso. Eu sei da minha responsabilidade na Câmara, como vereador, presidente da Câmara agora, a partir de janeiro, e também na renúncia futura, se isso acontecer, para a Cidelli, eu estarei à disposição, claro, para assumir as funções de vice-prefeito no exercício da prefeitura, tão logo seja necessário e preciso. Eu devo muito a minha eleição ao prefeito Jorge Lapas. Ele, em momento algum, ele colocou obstáculo. Para mim foi uma honra muito grande, porque nós somos de partidos diferentes, né? E ele jamais colocou obstáculo para a minha eleição na Câmara. Portanto, além dos vereadores que eu agradeço, né, a confiança depositada na minha pessoa, a administração municipal, através do seu prefeito, também participou, e eu sou muito grato por isso. Presidente, experiência não falta para assumir qualquer posto, inclusive de vice-prefeito, quiçá até de prefeito, numa ausência eventual, como tantas vezes já aconteceu no nosso país. Mas nós ontem, acompanhando lá no plenário lá da Câmara, todo o processo, óbvio, com a ausência apenas da oposição, né, mas foram 18 votos a 3, uma maioria esmagadora, quer dizer, uma confiança muito grande que a Câmara depositou e deposita na sua pessoa. Mas o que chamou a atenção, Jair, foi na sua fala emocionada, né, onde você dizia assim que eu sou osasquense. Isso, para quem é osasquense, também como eu, que nasci aqui em Osasco, lá no Jardim Piratininga, na rua Anhanguera, a gente chega até a arrepiar de emoção, porque é um sentimento muito forte, né, Jair? E isso transborda, né? Sim, não tenho dúvida disso. Eu sou osasquense, eu nasci no quilômetro 18, né? Eu morei muitos anos na Vila Isabel, tenho um prazer imenso de representar Osasco, representar a minha cidade, de colaborar, de trabalhar pela minha cidade, mas em momento algum eu coloco meus interesses pessoais acima daquilo que eu tenho como vocação e como tenho como princípio, a minha cidade. Tudo que eu puder fazer para melhorar as condições de vida da cidade, dentro das minhas atribuições, eu faço e vou fazer e vou continuar fazendo. Eu já fiz, estou fazendo e vou continuar fazendo. Porque, olha, eu acho que o Kennedy disse que não espere que a sua cidade faça por você, faça você pela sua cidade. Eu uso isso e os ensinamentos do Ulisses Guimarães, né, que navegar é preciso. E eu faço isso na minha vida, respeitando o mandato que eu tenho na Câmara Municipal. Então é uma honra para mim ser vereador da minha cidade. Presidente, hoje o programa em caráter especial, transmitindo ao vivo, e os nossos internautas e telespectadores já estão desejando informar-se e parabenizá-lo. O Marcos Soares da Vileara: parabéns, senhor vereador, por sua eleição. Qual será seu maior desafio para o próximo ano? E o José Carlos da Bela Vista: um abraço a vocês. Qual a maior responsabilidade que envolve o cargo de presidente da Câmara? Acho que dá para conjugar as duas perguntas numa resposta. Olha, o cargo da Câmara aparentemente parece ser simples, mas não é. Ele é muito cobiçado para se chegar a presidente da Câmara, mas a responsabilidade de você, ali você tem, fora eu, tem mais 20 cabeças. Nós temos um regimento, nós temos uma lei orgânica, nós temos uma Constituição que precisa ser cumprida.
né? E o fator principal é você organizar a Câmara de uma forma democrática, administrativamente, para poder para que funcione em favor da cidade, em analisar, em discutir os projetos de interesse social e interesse da cidade. Então, a Câmara ela precisa ter uma administração séria, procurar, no campo geral, ser únicos mais vereadores, para mostrar o nosso interesse em que a cidade avance, que a cidade tenha o seu crescimento organizado, planejado, né? Por isso é a nossa função. E, além de tudo, de fiscalizar, de apresentar sugestões, de discutir os projetos, né? E de dar... E principal fator, a principal lei nossa foi feita ontem, foi aprovada ontem, melhor dizendo. Foi a peça orçamentária que nós vamos entregar ao prefeito agora, no começo do ano, aonde nós vamos destinar praticamente 2 bilhões e 300 milhões de reais que serão gastos nos próximos anos. Essa é a nossa função, alertar o executivo das necessidades, principalmente da saúde, e os vereadores fazem muito isso, da infraestrutura da cidade, da limpeza da cidade, mas nunca esquecer o crescimento e o desenvolvimento que nós precisamos estar atentos. Osasco não pode parar de crescer. Nós precisamos, se tiver que alterar a legislação, nós temos que se unir na casa, nós temos que alertar a casa da importância da modernidade, da atualização, de uma legislação que já vem há muito tempo, né? Inclusive, você vê, o nosso zoneamento é de 1978. Ele é remendado, mas ele não tem uma nova legislação. Então, o que nós esperamos é isso, é dar na Câmara as condições de nós exercermos o nosso mandato. Bom, Jair, falando um pouco da sua experiência, que é muito grande, boa parte da sua atuação foi exatamente, você falou do zoneamento, foi exatamente na parte de construções da cidade, na parte de zoneamento, tem uma vasta experiência para contribuir com a cidade, principalmente no momento agora onde a cidade está virando um paliteiro, né? Porque está subindo muitos prédios, né? Olha, Paulo, você falou muito bem. Nós temos aí perto de 250 prédios a serem erguidos na cidade. Onde nós vamos parar? Né? E nosso sistema viário? Né? Como é que nós temos que fazer? Então, nós temos que se preocupar com isso. Nós temos que ter uma nova legislação nessa área da construção civil, porque é o que mais nós temos discutido nos últimos anos. Inclusive o escoamento das águas, né? Porque com a impermeabilização dos solos em detrimento em função destas construções todas, tem problemas aí insolúveis de alagamentos, né? Isso, as nossas galerias no centro da cidade, ou elas precisam de uma limpeza geral, ou elas precisam de novas galerias para suportar o volume de água. Você falou muito bem. Como hoje, quando chove, o centro de Osasco, que já foi vítima várias vezes de enchentes, e vai continuar sendo, se nós não tivermos um planejamento para novas galerias, até para que possamos permitir que as lojas no fim do ano não sofram com as enchentes como tem acontecido. Que seja uma enchente só nas vendas, né? Só da população, e que isso traga proveito. Presidente, eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Ajude a Polícia Militar a ajudar você.
Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. De volta com o Café com a Autoridade, hoje batendo um papo com o presidente eleito Jair Assaf, e as perguntas não param de chegar. O Jefferson Martinho, editor do jornal Visão Oeste, faz a seguinte colocação: na mesa legislativa, o senhor já foi oposição e situação. O senhor acredita que isso facilitará o diálogo na condução desta presidência? Perfeitamente. Esse é o fator principal e é o que eu faço questão de manter o diálogo com a oposição, com a situação, porque é necessário para o trabalho legislativo. Tem que respeitar as opiniões, né? É o que eu vou fazer. Presidente, foi rápida, vamos dizer, a sua aceitação como candidato à presidência. Foi um nome de consenso, porque nós estamos falando numa cidade que é hoje aí no Brasil, se não é 12ª, 13ª de importância, na frente de tantas capitais do nosso país, um país continental. Osasco, e falando aqui do estado de São Paulo, são 545 municípios só em São Paulo, é a terceira ou quarta cidade de importância. Então, ser o presidente da Câmara, ser o vice-prefeito de uma cidade como essa, às vezes representa, em termos, vamos dizer, absolutos, em números, representa, às vezes, uma candidatura de um senador da República ou alguma coisa assim, fazendo aí as suas correlações, né? Como é que foi? Foi muito rápida, voltando à pergunta, a sua aceitação. O que o senhor deve a isso? Ter sido oposição, ter sido situação, ou ter um diálogo amplo com todos os lados da administração? Paulo, até eu estou surpreso. Acho que não caiu a ficha ainda. Que faz uma semana, mais ou menos, 8 ou 10 dias, que surgiu a ideia e consagrou-se a presidência. Que o meu nome foi lançado como candidato à presidência da Câmara. Eu, sinceramente, eu nem esperava, né? Aí houve um diálogo entre os vereadores que tinham como meu nome, e isso me surpreendeu. Foi tão rápido que eu agora tenho uma responsabilidade muito grande, né? Porque talvez pela minha vivência na Câmara, pelo tempo que eu estou na Câmara, né? Pelos mandatos que tenho, pela postura, eu sempre procurei respeitar todos, cumprir meu dever, eu nunca fui cobrado nada por faltar, por ausência, ou por deixar de discutir, ou me omitir, né? No meu trabalho legislativo, além daquilo que eu faço fora. Né, que eu faço, também eu tenho interesse social, tenho escritório que cuida do interesse social, né? Nós temos entidade. Então, acho que a união, né, dos pensamentos e da minha passagem pela Câmara, sempre como respeitando tanto os vereadores como o povo de Osasco, que eu faço questão de manter o respeito. Acho que a Casa Legislativa, ela precisa ter um caminho só, da seriedade. É o que eu procuro fazer. Então, acho que foi isso. Eu fiquei surpreso pela aceitação e vou trabalhar. Você pode estar certo disso. Presidente, para que possamos conciliar todas as perguntas que não param de chegar, eu vou tentar conciliar 3 perguntas aqui numa só, que é a da Antônia Maria Cardoso, da Vila Conceição, do Paulo Henrique, do Jaguaribe, e do Wilson Rafael, que eles querem saber, o senhor como osasquense, como veremos o desenvolvimento da nossa cidade em função das ações possíveis de um presidente da Câmara? Bom, acho que, primeiramente, nós temos que lutar sempre, Amaral, cobrar sempre também do Executivo, porque nós damos amparo para o Legislativo através da legislação. Quem executa é o Executivo. Então, nós precisamos estar sempre atentos. Se na área da saúde precisa a nossa intervenção para dar melhores condições de atendimento
né? Pelas necessidades, pelas reclamações. É isso que nós precisamos estar organizados na Câmara. Para, numa união de forças, saber o que nós podemos fazer para melhorar a saúde, que é o que o pessoal mais hoje tem dificuldade. Né? Não só na área pública, até na área particular, até, né, nos planos de saúde, a gente percebe, pelas reclamações que tem, tanto pela TV como pessoalmente, as dificuldades que tem. A infraestrutura da cidade, o sistema viário da cidade, ela precisa da ação dos vereadores. Nós precisamos saber o que nós possamos fazer para dar condições ao Executivo, de cobrar o Executivo e também de cobrar, às vezes, o secretário municipal. Olha, cuidado com isso, alerta para aquilo, as dificuldades no trânsito, as dificuldades na saúde. Então, é isso que eu preciso fazer na Câmara. É mostrar para o vereador que o dia a dia ele é importante, mas a união de forças para tentar melhorar as condições de atendimento à população, que depende de nós. E fazemos o quê? Dialogar com o Executivo. Mostrar para o Executivo, olha, tá bom, mas precisa melhorar. Tá ruim, então vamos melhorar. É isso que eu pretendo fazer na Câmara, pela minha experiência, pelo meu passado, né? E vou fazer. Se Deus quiser, eu sei que os vereadores estão atentos, estão precisando de unir essas forças, porque lá cada um poderia ser, claro que todos tinham direito de ser presidente, mas nós vamos ter que unir essas forças em favor da cidade. E o fato, presidente, o fato de ter aí essa proximidade com a administração, com o executivo, aliás, isso não pode comprometer o bom andamento da Câmara, ou isso é um fator positivo para a sua administração agora nesses próximos 2 anos? Olha, eu entendo que todo o Executivo ele tem uma base legislativa. E a base legislativa ela tem que ser usada em comum acordo com o Executivo. Se nós fazemos parte da base, por que nós não podemos alertar? Por que nós podemos conversar? Por que nós não podemos fazer um encontro com o prefeito para mostrar as dificuldades que a população está tendo? Em todos os setores da atividade pública, né? Não é só ou na saúde ou só na educação. Nós temos aqui a conservação, a limpeza da cidade, o progresso, o desenvolvimento, a abertura de avenida, os orçamentos, os recursos que estão vindo da União. Por que demoram? Né? O prefeito às vezes anuncia os recursos da União e a gente percebe que a burocracia faz com que o projeto se estique por mais 1 ano ou 2 para iniciar uma obra. Pela papelada. Eu já fui secretário da habitação, eu sei, tinha lá 1,5 metro de papelada para atender a todos o que a União pede, o que a Caixa Econômica pede. É uma dificuldade, mas então nós precisamos agilizar isso. A cidade precisa do nosso empurrão, ela precisa do nosso crescimento, ela precisa crescer rapidamente, porque o tamanho dela, o sistema viário, o que vem chegando em Osasco de empresas, né? E de edifícios, de arranha-céus, nós precisamos correr. E para correr, nós precisamos estar unidos, legislativo e executivo. Presidente, o que o senhor acha e como o senhor encara o fato de hoje, pela primeira vez, a partir de 2015, 2 mulheres ocuparem a mesa? Esta também é a dúvida do Carlos Augusto, aqui do centro. Um abraço, Carlos. Olha, ninguém segura as mulheres, né? É verdade. Elas precisam. Elas estão presentes. Né? As mulheres têm que estar presentes. Eu vou ter a honra de ter 2 mulheres, né? Uma bem novinha, que é a Karen Gaspar. Que também herdou o posto, né? É filha do Dr. Gaspar, um excelente médico, né? E a Mazé, que todo mundo sabe pela sua luta no PT, né? Ela é defensora, né, do programa partidário, ela luta ali, defende, e a gente vê o interesse que as mulheres têm em participar. Por isso que eu fiz questão da presença da Karen Gaspar. A Mazé foi indicada pelo próprio PT, né? Que eu acho que está certo, está correto, faz parte do Executivo, tem 3 vereadores na Câmara, né? E foi indicada pelo PT, e eu vou conviver com elas, eu tenho certeza que nós vamos se dar bem, porque o objetivo é um só. É unir as forças. O Newton Santana, aqui do centro, ele faz uma pergunta um tanto quanto provocativa, mas eu comungo com a sua ideia, comungo com a sua pergunta, que esta pergunta venha a nos trazer uma reflexão mais profunda. Ele quer saber o que nós faremos para os moradores de rua.
que se alastram cada vez mais pela nossa cidade? Que bom, rapaz, responder essa pergunta, viu? Eu ia entrar com um documento na Câmara, porque eu já mexi com isso, eu já dei entrada, eu já lutei para isso. E eu estou percebendo no dia a dia que está aumentando. Eu passo numa praça, tem gente dormindo. Você passa numa rua, tem gente dormindo. E eu deixei para o começo do ano, porque o meu irmão passou numa rua aqui do centro e notou um cidadão de rua dormindo no colo de um cachorro. Um cachorrinho, é verdade. A gente já presencia isso muito aqui. E isso me chamou a atenção que eu deveria voltar com o assunto. Então eu peguei a foto, guardei e eu ia tirar foto discretamente na praça para me mexer com isso de novo. Isso é importante. Nós precisamos acabar com as pessoas que dormem na rua, nós temos que ter um local, nós precisamos saber de onde eles vieram, por que eles estão na rua, né? E o que nós podemos fazer. Olha, como é que chama o cidadão? Foi o... Mas olha... Newton Santana. Olha, Newton Santana, você está certo, você está correto, e você pode cobrar da Câmara, porque em fevereiro nós vamos entrar com esse assunto, para despertar a administração. Não vou esperar até fevereiro, eu quero ir em conversa com o prefeito e com a promoção social, nós vamos saber o que nós podemos fazer. Mas eu acho que está correto a sua preocupação e conta comigo, porque eu vou fazer parte dessa luta. Além desse reforço que vai ser importantíssimo da Câmara, que a Câmara, além de fiscalizar, ela indica o caminho, às vezes, da administração, né, presidente? Eu estou aqui lembrando que foi aprovado 2 bilhões e 300 milhões, praticamente. Eu me recordo, quando passei pela Associação Comercial, pela presidência, que, em conjunto com a Câmara Municipal, junto com o prefeito, a sociedade civil organizada, mudaram o Código Tributário. Você era vereador na época, mudaram. Passou ali a arrecadação, onde baixou os impostos para os empresários, principalmente do ISS, uma ação conjunta, Câmara Executivo e a sociedade civil organizada, naquela época carreados lá pela Associação Comercial que eu presidia, a nossa arrecadação passou de 500 milhões, a gente vê hoje, 12 anos depois, para 2 bilhões, praticamente 5 vezes a arrecadação. Então, onde tem seriedade lá no Legislativo, junto com o Executivo, com certeza as coisas se resolvem. E principalmente nessa questão do morador de rua, que bom a gente ter, é um alento para nós saber que algumas ações estão sendo feitas, tem o laboratório de rua, que tem administração, já faz esse trabalho, o serviço social aí, por intermédio do prefeito Jorge Lapas, faz já um trabalho, mas eu acho que ele precisa um reforço mesmo, porque está aumentando muito. Olha, por favor, quando for fazer qualquer ação, nos avise que nós fazemos questão de estar junto lá mostrando que está sendo resolvido o problema. Presidente, antes de devolver a palavra ao senhor, que é sua por todo direito, eu vou chamar um rápido intervalo e hoje nós, excepcionalmente, recebemos da nossa produção que o programa será alongado, um pouco mais, acredito que alguns minutos a mais, porque um assunto de tal importância merece um tempo estendido. E eu gostaria de chamar o intervalo também desejando aqui e agradecendo a parabenização do Luiz Eduardo, do Jardim de Abril, e do Arnaldo Santos, da Vila dos Remédios, que parabenizam a sua pessoa pelo cargo recém-assumido. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem... E olha, Paulo... Esse é o João Bardet, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo,
Ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com o nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o presidente eleito Jair Assaf, e durante o intervalo nós tivemos aqui não vou nem dizer tão breve debate, porque nós conseguimos aprofundar um pouco o tema sobre uma preocupação que é minha, é sua, é de todos. Acho que daria até para, no programa mesmo, falarmos um pouco mais, né, presidente, sobre os moradores de rua, uma classe tão sofrida, tão castigada, que muitas vezes o município até transfere os seus moradores de rua para o outro município, ou seja, não resolve o problema, transfiro para o outro, eles ficam aí igual verdadeiros animais, sem eira nem beira. Olha, nós temos notado isso, que às vezes tem pessoas que chegam de veículos vindos de outros municípios, e também não é só no morador de rua também não, viu? Na venda de produtos nas ruas, o ambulante, também vem de todas as cidades vizinhas e se querem se alojar, vender na Antônio Agu, nas suas travessas. Isso cria um embaraço para nós, cria um embaraço para a administração que tem que agir. Quando você age, o cidadão, mas eu sou pobre, estou precisando. Então, nós precisamos olhar com carinho essa questão do pessoa que dorme na rua à noite. Esse pessoal precisa, a prefeitura, além do que já faz... Nós temos albergues aqui que acolhem. Só que a gente percebe também que há uma falta de interesse. Uma vez você conduz um morador de rua para um estabelecimento, para uma unidade de tratamento, tem que haver também um acompanhamento psicológico, algo que lhe dê motivo para continuar nesta instituição, porque é muito comum as pessoas serem agregadas, serem acolhidas em instituições, mas depois voltam às ruas. E hoje, infelizmente, existe uma camada da juventude na rua em razão das drogas. A gente percebe que as drogas estão tirando o cidadão, mesmo as pessoas de idade, tirando do lar e colocando nas ruas. Então, isso para nós temos que ver seriamente essa questão da pessoa dormindo na rua, porque tanto é o jovem, como é o idoso, e como é aquele cidadão que poderia estar trabalhando, mas ele não quer nem ir no albergue, porque às vezes não quer tomar um banho, né? Ele não quer se sujeitar às regras, à disciplina que tem no albergue, ele prefere ficar na rua. Mas nós não podemos permitir. Nós temos que ter um local apropriado, saber de onde ele vem, visitar a família, por que ele está na rua, né? E tentar de todos os meios tirá-lo da rua. Essa é a função do poder público. Nós não podemos achar, olha, hoje tinha 1000, agora tem 100, e está ótimo. Não. Nós temos que tirar, se possível, erradicar. Acabar com isso, tornar a cidade mais humana, mais carinhosa, mais atenta com os problemas que nos atingem diretamente, porque é duro você ver um cidadão de madrugada na rua, dormindo, e a gente fica imaginando, de onde ele vem? Cadê a família? É a mesma coisa um idoso que é abandonado num asilo, né? A família coloca lá... Depósito de velhos. Depósito de velhos. Então, a gente vai se preocupar muito com isso. Eu já estou preocupado com isso no dia a dia da cidade, e eu vou levantar essa questão novamente, junto com o prefeito e na Câmara, para despertar. Olha, vamos se unir, vamos ver o que nós podemos fazer, o que nós, vereadores, podemos contribuir. Vamos atrás de recursos do Estado, vamos atrás de recursos da União. A União é responsável pelo cidadão, porque muitas vezes acontece algo com a família que não depende da família, veio de fora. Ou é a arma, né? Ou é a droga, ou alguma coisa acontece, ou é desemprego, que faz o sujeito... Mas a gente tem percebido que a bebida é o fator número 1 das pessoas ainda continuarem na rua.
Presidente, eu aproveito aqui a oportunidade, me dou o direito e conhecendo como conheço o Paulo Contim, de nos comprometermos a dar-lhe todo o apoio na questão de divulgação, colocando a TV Osasco à sua inteira disposição para que possamos fazer um trabalho de alento, um trabalho de conscientização. Me permita, Paulo, esta é a sua função, porque você é o nosso presidente, mas conhecendo como eu o conheço, eu tenho certeza que ele comunga com a minha solidariedade. Aliás, Amaral, essa é a verdadeira função de uma TV pública como a nossa, uma TV comunitária, que está à disposição do Executivo, do Legislativo e principalmente à disposição da comunidade, que está fazendo, que está participando, como estão participando, mandando mensagem, nos cobrando também, cobrando os nossos legisladores, nossos políticos, nossos executivos, né? Eu acho que essa é a nossa função e está, sim, aberta inteiramente à disposição. Paulo, sim. Se me permite, Paulo, claro. que nós temos uma parceria da comunidade. Sim. Eu acho que as entidades, as igrejas, elas são parceiras do poder público. Elas atingem aonde o poder público não atinge, não consegue. Porque nós não conseguimos, o poder público não consegue fazer tudo. Que nós temos aí as entidades, nós precisamos explorar um pouquinho mais as entidades, a boa vontade delas, para entrar nesse projeto, para resolver de vez. Sozinho o poder público não vai fazer, depende de todos nós. Cada um tem que dar de si. E eu acho que nós temos que aproveitar o interesse público das entidades que nós temos, que cuidam disso, das igrejas que têm como vocação esse trabalho, e agregar e levar adiante para erradicar de uma vez a pessoa que dorme na rua, porque é constrangedor, mas não podemos ficar só com pena. Sim, tem que fazer algo. Tem que ter uma ação muito forte. Que bom que tem já, antes até de assumir, de tomar posse, já tem essa preocupação e já tem projetos, né? Já tem lidas antigas sua. Mas, presidente, a gente também está falando aqui, está sisudo, o nosso telespectador quer também saber um pouco de amenidades, né? Um pouco de coisas, quais os projetos aí que passam por sua cabeça, pela administração, por essa nova administração dos 2 anos, também de lazer, de entretenimento, em relação ao esporte. O que você pensa, presidente, em relação a essas questões? Olha, eu acho que no esporte é fundamental para a saúde pública e para tirar a juventude da rua. Eu tenho acompanhado esses pancadão, que eles chamam aí, esses baile funk. Eu tenho ouvido que isso é muito bom quando ele é espontâneo, quando ele vem da vibração da juventude, mas quando ele é manobrado, quando o encontro favorece grupos com outras intenções, é que eu fico triste. Perfeito. Então nós precisamos incentivar isso, nós precisamos acabar com isso, mas não tirar o garoto de se divertir. Nós temos que dar condições para ele se divertir, sem a presença daqueles que vêm usar os jovens, né? Então, eu acho que eu já fui claro, não quero ser claro, mas eu vou ser, é a droga. Temos que tirar a juventude na mão daqueles traficantes, daqueles que querem aproveitar e querem tirar o jovem de dentro do lar. Porque hoje eles querem, eles já começam a ter acesso ao jovem com 12, com 13 anos, para tirar, para que o jovem saia de casa e fique à disposição deles, infelizmente. É o que nós temos visto. Então, acho que se nós conseguimos sensibilizar a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo da nossa cidade, em que o avanço, a presença da juventude na parte esportiva da cidade, não podemos ficar tradicional. Osasco tem também isso. Tem um campo de futebol que tem um clube lá que manda. Né? Tem um outro campo aqui que quem toma conta é um grupo tal. Nós precisamos acabar com isso. Quem tem que tomar conta é a prefeitura. E abrir para a juventude do bairro, abrir para as crianças do bairro, abrir para a sociedade sem monopólio. Nós estamos cansados de ver esse monopólio. Me lembro que um dia tinha um projeto na Câmara que tirava o poder de todos esses clubes antigos que está na mão de 2 ou 3. A Câmara arquivou. Isso já há uns 4, 5 anos atrás, um pouco mais. Não devia ter arquivado, devia ter votado. Porque quem precisa tomar conta é a administração pública, ela precisa ser aberta. O jovem precisa participar, porque ele tem que ter segurança, ele tem que ter
a alimentação, se for a garotada, né? Que nem fosse uma creche, que nem se fosse numa IMF, né? Numa escola especial, ou então num pré. Então nós precisamos tratar colocar essas crianças no esporte. Eu acho que você está certo em levar essa tese. E eu fico muito triste quando eu vou e vejo esse monopólio na mão de 2 ou 3 e a juventude precisando bater palma, pedindo licença para entrar e muitas vezes não consegue. Presidente, o senhor nos colocou aqui um problema que é a penetração da droga junto aos jovens, enfim, em todas as camadas sociais. Mas isso é um problema que não aflige só os nossos 667 milhões de habitantes, ou seja, não é um problema pontual da cidade de Osasco. É um problema que aflige o Estado, o país, por que não dizer o mundo. Quais são as influências que um presidente da Câmara ou que um poder legislativo pode exercer para influenciar que, pelo menos no seu reduto, no seu município, esta tendência, ou no mínimo, estatisticamente, diminua? Olha, você tem que enfrentar. Não vai ser fácil. Eu, como pai, como avô, eu sei quanto o pai hoje tem que estar vigilante, quanto o pai tem que prestar atenção, até porque você tem na mão aí um tablet. Esse tablet, esse telefone celular, com essa facilidade que nós temos, e muitas vezes ele é uma chave mágica para o mundo. Ele não é usado como deveria ser usado. A gente percebe no dia a dia. Então, eu acho que o incentivo, nós temos que fazer a nossa parte, Amaral. A prefeitura tem que estar atenta. Nós temos que acreditar na força, na polícia, na segurança, para que impeça essa entrada das drogas, das armas que nós estamos vendo. Você imagine, todo dia tem 2, 3 caixas eletrônicos sendo implodidos, ou estourados, ou sei lá o que eles fazem, que eles têm dinamite na mão. E com muitas vezes, daqui não querendo fazer nenhuma comparação, mas com muitas vezes com a infiltração e o apoio dos próprios policiais que deveriam nos defender, estão facilitando e abrindo as portas e dando fuga para que esses crimes aconteçam. Nós vimos esses dias, Amaral, a polícia, o cidadão que controlava o acesso do rádio, é que dava as informações, alertava a polícia de outro movimento para deixar o bandido que está estourando o banco, pegando a grana do banco livre para não ter a ação da polícia. Isso está acontecendo, já aconteceu recentemente. Aproveitando o assunto, queria deixar aqui o meu abraço ao Coronel Virgulino, que fez um excelente trabalho para desbaratar estas quadrilhas. Ele fez um trabalho de atuação muito grande aqui, então fica aqui registrado, já que abordamos esse assunto, o meu abraço para o Coronel Virgulino. O Coronel Virgulino é um companheirão, né, da cidade de Osasco. Mas, Coronel, cuidado com o centro nosso, Coronel. A gente chama atenção porque a ação do poder público ele precisa ser amparado. E, às vezes, com força, com a segurança, com a proteção que o funcionário, que o cidadão tem que ter. E, muitas vezes, a gente não tem naquele momento, não é verdade? Então, acho que a Polícia Militar está presente e a gente acredita nisso e que nós vamos precisar da ação da polícia para inibir. Porque, às vezes, não adianta só prender. Tem que prevenir, né? Acho que a prevenção, a colocação das crianças, dos jovens, né, dos adultos em atividades é que nós vamos acabar com essa praga que existe no mundo e que chegou ao Brasil e que parece que está se alastrando cada dia mais. Então, quem sabe a polícia vai nos ajudar a controlar aqui em Osasco os pontos estratégicos. Porque todo mundo conhece aonde começa. É ali que a polícia precisa estar. Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo,
Ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com o nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. De volta com o Café com a Autoridade, conversando com Jair Assaf. Agora eu vou transmitir ao senhor a pergunta de José Carlos Costa, do Jardim Piratininga. Um abraço, José Carlos. Ele quer saber se o senhor acredita que a religião e a política possam andar juntos. Olha, eu acho que o político é que tem que ser cristão. Automaticamente. Porque se ele não for cristão, não dá para andar junto com a religião. Eu acho que, independente da religião, o cidadão tem que saber que existe um ser maior, que ele precisa, que ele está sendo vigiado. Eu estou falando simples aqui. Que ele está sendo vigiado, que ele precisa ter um caminho, ele precisa ter uma diretriz. E a diretriz não pode ser fora da cristão. Ele precisa ter a maneira de agir dentro da vida cristã. Porque senão é um cara que não acredita em nada, o cara que faz o que quer, e nem é assim. Eu entendo que se eu não cumprir a minha missão aqui, como cidadão, como chefe de família, com tudo, que existe um ser maior que eu vou ter que responder para ele. E o político é a mesma coisa. Ele não pode fazer só porque o seu interesse é pessoal. Se o que eu estou fazendo está dentro da minha vida cristã, eu estou sendo útil, eu estou sendo espelho, positivo ou negativo. Então você tem que ser sempre positivo. Claro, discordar, todo mundo pode discordar. Mas a vida religiosa, ela tem que ser agregada no íntimo da pessoa. A pessoa precisa ser cristão porque ele quer ser gente boa, ele quer respeitar, né? Então, por isso que eu acho que a vida é pessoal. Eu procuro conduzir minha vida com todas as minhas falhas, que o ser humano tem, mas de uma maneira que eu aprendi na vida religiosa. Fazer o bem sem olhar a quem, e semear em terra fértil. Porque se eu não fizer isso, como é que eu vou progredir na vida? Como é que eu vou ser exemplo na minha casa? E para mim ser exemplo de político, eu preciso ser exemplo em casa. Eu não sou da minha casa uma coisa e fora eu sou outra. Ou na Câmara eu sou a minha terceira. Não, eu sou uma coisa só. Meu pensamento, a minha vida pública está ligada à minha vida pessoal. De ser uma pessoa que eu preciso ser como homem público, que eu estou sendo visto, que eu estou sendo analisado, aonde eu entro, na padaria, na feira, na rua, eu estou vendo ali a presença de um homem público. E como cidadão, eu não tenho essa diferença. Eu vou agir sempre de uma forma que foi me ensinado, que é a vida religiosa, a vida cristã. Eu agradeço essa pergunta feita pelo João Carlos e sou obrigado a confessar que eu fiz essa pergunta de maneira bem espontânea, não havia comentado com o presidente anteriormente que faria essa pergunta, e eu notei, presidente, que o senhor teve um minuto de paralisação, porque é tão óbvio que um não caminha sem o outro, que quando se tem uma pergunta, a gente primeiro quer analisar o porquê não. Eu senti que faltou esse o porquê não caminharem juntos, e aí quando o senhor conseguiu pegar o fio da meada, que não é que como eu vejo que caminham juntos, é que não tem como não caminharem juntos, pela sua explicação. Elas estão fundidas numa só. Perfeitamente. Eu até aproveito a deixa, Amaral, e presidente, né, de dizer também que a nossa, comungamos da mesma opinião, no sentido de sermos, a TV Osasco é laica, né? Ela assiste, ela atende, ela recebe, como deve ser também o poder público, todas as religiões, né? E todas as religiões, no conceito primeiro, elas
elas têm aí alguns objetivos que são únicos a todas. Quer fazer o bem, ser exemplo, ser positivo, né? Todas coisas que você tem, acabou de falar. Não importa a designação, se a pessoa é judeu, se é cristão, ele tem que ter uma orientação, né? Nós aqui na TV Osasco, na TV Regional Oeste, também comungamos dessa sua ideia e assim, eu acho que as pessoas também têm que tirar um pouco esses rótulos, né? Tem que, porque não é porque hoje o camarada, o político é do PT, é do PROS, é do PSDB, que eu acho que o ser humano é quem conta. Como você disse, né? Pô, eu sou uma coisa em casa, sou a mesma coisa na padaria e na Câmara, né? Eu acho que é por aí. Nós comungamos dessa ideia também. Parabéns. Eu acho que é fundamental, né? Sim. A gente conviver, né, em harmonia e procurar ser útil. Ser político, você tem que ser cristão, mas você tem que ser cristão também. Você não pode ser cristão dentro da igreja. E sair fora você ser diferente. Ou você é, ou você não é. Não dá para exercer ter duas faces. É verdade, né? é verdade. Então, eu acredito que nós temos que ser na rua, na igreja, na Câmara, no trabalho, na sociedade, uma pessoa só. É o que eu tenho e que eu aprendi com a minha família, com meus pais, é essa vida cristã. Legal. É respeitar, saber que existe um ser maior e que nós temos e que está de olho em nós, e nós temos que ser fiel. E nós vamos prestar conta, né? Pode fazer. Se você pode até ter uma vantagem imediata aí, mas eu acho que também que nós vamos ter que prestar conta um dia. Com certeza. A Cícera Conde, do Jardim Veloso, quer saber se com a sua eleição o senhor sentiu o apoio dos seus eleitores. Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente porque os políticos, eles aparecem muito em vésperas eleitorais. Então é feita toda uma campanha, um aglomeramento de pessoas em seu favor para que se consiga a eleição. Muitas vezes, depois de eleito, ele se distancia dessa população, desse público eleitor e não consegue ter um feedback, não consegue ter um respaldo. E a pergunta dela é que se em sua eleição o senhor sentiu o apoio do povo que o elegeu. Olha, que bom essa pergunta. Durante esses 10 dias, eu tive nas ruas, eu tive em aniversários, eu tive visitando famílias, eu tive visitando pessoas que me pediam melhoria nas ruas. E quando saiu esse assunto, porque, olha, tomou conta de uma tal maneira que até eu fiquei surpreso. Aonde eu ia, me perguntavam, verdade que você é presidente da Câmara, você é candidato, né? A cidade já estava sabendo antes, né, presidente? Eu sentia Era um isso. apoio muito grande. Eu senti esse apoio. Sabe, é bom isso. Político precisa ter isso também, sabe? Olha, você vai disputar, parabéns. É um termômetro, né? Eu gostei muito de ver, de ser cobrado, de ser perguntado, como é que você vai fazer, né? Você vai ser eleito mesmo, né? Então, isso para mim foi muito bom. Acho que é importante essa participação do povo. Agora, não posso ficar sentado na Câmara e esquecer de onde eu vim. As vaidades não podem dominar. Não, de jeito nenhum. Meu pai não me ensinou isso, não. Eu tenho que... A vida pública, você tem que estar presente. Sim. E agora, como presidente da Câmara, aí, a partir de janeiro, se Deus quiser, eu já falei em casa que eu acho que ainda ontem à noite eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir conciliar todos essa situação que vai surgindo na minha frente? Mas com fé, com esperança, com desejo, com luta, com respeito... se Deus quiser, eu vou cumprir meu mandato. Que maravilha. Presidente, uma coisa que eu gostaria até que o senhor explicasse um pouco para mim, para os nossos telespectadores. Ser presidente da Câmara, numa Câmara democrática, isso tem um certo paradoxo. Eu sou presidente, mas não sou autoritário. Eu não imponho as minhas ideias. Eu sugiro alguma coisa. Como que funciona a presidência com democracia? Bom, é muito importante dizer o seguinte, nós somos 7. Presidente, 2 vices e secretários. Que compõem a mesa. Que compõem a mesa. Primeiro de tudo, é organizar, é conversar, é se reunir, saber o que você tem, como é que está a casa, o que precisa da ação mais imediata. Me dá licença um instante, talvez...
por esclarecimento. Quando ele diz somos 7, são 7 que compõem a mesa diretora que fazem as diretrizes para que os 21 possam votar. Foi isso que eu entendi? Isso. E também é o que tem a responsabilidade. O presidente não pode dirigir a casa sozinho, não é democracia. E não é democrático. Você ser o presidente e achar que você pode dar ordem e resolver tudo. Não. A Câmara, a mesa da Câmara é composta de 7 membros. Perfeito. E eu vou fazer questão, já conversei com eles, nós vamos se reunir para começar o trabalho em janeiro, respeitando, sabendo que existe na Câmara, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos lutar, o que nós temos de proposta, como é que nós vamos agir na Câmara, mas nunca se esquecer que a Câmara é democrática. A Câmara nós temos que analisar, colocar em votação, na mesa, se for assunto de plenário, vamos colocar em plenário. Nós não podemos querer governar a Câmara individualmente. Perfeito. Não é possível. Na democracia, no legislativo, até porque você tem um regimento, você tem a lei orgânica, né, que nós temos que cumprir. É o que nós vamos fazer. Vamos cumprir com harmonia, com sabedoria, com inteligência, para a gente vencer, daqui 2 anos, sair de cabeça erguida. Presidente, apesar do tempo estendido do nosso programa, ele passou um tanto quanto rápido. Acredito que tenha sido um sentimento meu e também do telespectador que nos acompanhou e participou. Obrigado pela sua participação. Eu deixo as câmeras à sua disposição. Primeiro, pedir desculpa aí, né, se por acaso não agradei a todos, mas eu quero, Paulo, dizer da minha satisfação como osasquense, de saber que Osasco tem TV. Obrigado. Prazer imenso, cara. Eu que nasci em Osasco, né, que não tinha nada, que era um bairro afastado, que se pegava o papa-fila para ir trabalhar, que se pegava o trem, e de repente nós estamos numa grande cidade que hoje também tem, além dos canais tradicionais de São Paulo, nós temos o nosso canal, levando o dia a dia da cidade de Osasco. E a gente pede para o povo de Osasco, prestigie, converse com os amigos, com os vizinhos. É importante você prestigiar a TV Osasco, porque a TV Osasco leva informações de quem? De Osasco e da região. E nós precisamos saber não só o que se passa dentro da nossa casa, saber o que se passa na região também. Tá certo? Antecipadamente, Paulo, Amaral, muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, e dizer para vocês que eu estou à disposição sempre. Cumprimentar a todos. Paulo Contim. Presidente, olha, muito obrigado mais uma vez por esse prestígio de termos aí essa primeira reunião, essa primeira entrevista mais estendida, aí já como presidente eleito. Reforço, a TV Osasco, assim como o nosso telespectador nos cobra, nós cobramos aí, vamos cobrar sempre. Venha dizer o que está fazendo, para nós é uma alegria, estamos, de certa forma, muito lisonjeados e agradecidos da sua vida. Obrigado, Amaral, pela participação também no seu programa. Agradecemos a você, telespectador, ter nos acompanhado, ter tido a honra de falarmos aqui com o nosso presidente eleito, Jair Assaf. Tenham todos uma ótima semana, por que não dizer um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até lá.